muito interessantes que foram feitas. Eu tive até que escolher uma ordem de prioridade aqui, porque eu não sei se a gente vai conseguir responder todas. Graças a Deus, estamos aqui com uma equipe. Hoje eu vou falar só pergunta, não vou nem comentar, porque a galera aqui, o nível tá bom. Então, eu vou só jogar para lá. Então, vamos começar. Como equilibrar a generosidade à mesa com a necessidade de estabelecer limites saudáveis? Como a gente equilibra, né, essa generosidade que a gente tem que ter, né, que os irmãos falaram para a gente, mas também estabelecer limites saudáveis. Imagino que alguns familiares um pouco mais folgados, algo assim, não sei. E aí, gente? Eu tenho uma estratégia. É o seguinte: quando você não faz a sua agenda, os outros fazem a agenda por você. Se você não cria a sua rotina, os outros vão fazer a rotina por você. Guarda essa aí é fato. Sabe por quê? Se alguém fala assim, vou na sua casa hoje. Não, hoje você não vai não, porque hoje é dia de tal coisa, você não pode ir lá em casa. Vou na sua casa amanhã. Não, amanhã também não pode, porque amanhã tem isso, eu já combinei com a Fernanda, você não vai poder ir lá em casa. Mas, todas as quintas-feiras, às 19 horas, eu te espero lá em casa. Ah, mas eu não posso quinta. Infelizmente, quinta-feira é que eu posso. Resolvi. Mas eu acho que tem também o sim, né? E até dentro da nossa própria casa. Dentro do que o G falou, isso vale até para a gente mesmo. Para a gente com o nosso trabalho, né? Então, a gente trabalha fora, os meninos estão na escola, a gente tem uma filha com deficiência, então, assim, a gente tem aquele tempo nas terapias. Então, nem sempre a gente consegue fazer todas as refeições em casa. Mas a gente tem a nossa prioridade. Então, assim, estabelecer também o que é prioridade para a gente, aquilo que a gente não abre mão, é muito importante. Então, tem coisas que são inegociáveis, tem coisas que a gente não abre mão, tem coisas que a gente vai negociar, né? Então, em alguns momentos, a gente pode receber os de fora e, em alguns momentos, também a gente tem que lembrar de estar presente. Porque, se deixar, a gente não está presente dentro da nossa própria casa. Eu lembro que, quando a gente casou, a minha família, assim, a mesa está sempre posta. O meu pai ama o café da tarde, o café fica lá o dia inteiro na mesa. E a gente sempre teve esse costume de almoçar juntos, de fazer as refeições juntas. E quando eu casei com o G veio de uma família que não fazia isso. Então, na casa dele, a mãe faz o almoço, as panelas ficam na mesa, cada um serve o seu prato, vai para o seu quarto em frente da sua televisão. E aí, quando a gente casou, eu chegava mais cedo em casa, passava na padaria, colocava a mesa, fazia o café, que era a única refeição que a gente poderia fazer juntos, porque cada um tomava café no trabalho, almoçava fora. Aí ele chegava em casa, não, eu já comi no trabalho. Aí, no segundo dia, a mesa lá de novo, ele, não, eu já comi no trabalho. Porque não era prioridade para ele estar. Aí eu falei assim, não, vamos conversar, vamos ajustar isso aqui. Você vai deixar de comer lá, que você vai comer aqui em casa. Você vai segurar a fome um pouquinho. Isso é importante para mim, né? Você estar pelo menos uma das refeições comigo. Então, essa questão da agenda serve também para a gente como família. Se eu deixar o meu trabalho, eu fico até mais tarde lá. Eu faço todas as refeições lá, né? Eu como uma coisa na rua, errada. Então, a gente precisa lembrar também de priorizar a nossa agenda de casa e de ensinar essa generosidade para os nossos filhos também, né? Uma coisa que a gente fala muito com o nosso filho mais velho é que a generosidade não é dar o que sobra, né? Não é dar aquela roupa que está velha, rasgada, mas às vezes é dar aquela única coisa que você tem, ou dar aquilo que você tem de melhor, né? Ou dividir o chocolate, que para a criança é difícil, né? E isso que é a verdadeira generosidade. Não, eu acho que já foi bem respondido, mas assim, o que eu percebo é que a gente tem uma dificuldade muito grande nesse mundo da produtividade, né? Onde você é aquilo que você produz, da gente dizer não, da gente desacelerar, né? A gente autentica a nossa existência a partir daquilo que a gente faz, porque essa ideia da relevância é muito forte na nossa cultura. Nós precisamos ter uma igreja relevante. O que é uma igreja relevante? As pessoas confundem com uma igreja ativista, né? No ativismo. A gente precisa ter uma profissão relevante. O que é? É ser promovido todo ano, né? Então, a gente precisa ter uma família bem-sucedida. O que é uma família bem-sucedida? É uma família que viaja uma vez por ano, faz, né? Os filhos
estão galgando profissões que no futuro vai ser rentável. Então, essa ideia de a gente entender o lugar das coisas na nossa vida, as verdadeiras riquezas mesmo, né? Então, acho que a ideia da generosidade é justamente quando você começa também a ter um olhar muito, muito grato e muito desacelerado, inclusive, diante da vida, né? Você ter a condição de perceber Deus nas menores coisas, né? Eu acho que é também um ponto importante. Nós temos uma pergunta muito prática agora. Nosso filho adolescente gosta de fazer suas refeições à mesa no celular, olhando o celular. É uma luta convencê-lo do contrário. Qual que é a recomendação, então? Proíbe de pôr o celular na mesa? Eu acho que isso para os adolescentes, talvez seja algo mais complicado, mas até para nós, como adultos, em muitos casos, a gente vai para a mesa com o celular. E, às vezes, está precisando resolver alguma coisa do trabalho, está com a agenda apertada e fala, eu vou comer, eu estou participando, mas eu estou aqui também. E aí? A gente proíbe o uso de celular na mesa? Como é que a gente... E com adolescente, proibição ainda é uma coisa complicada, né? Eu só vou adiantar. Eu não vou responder essa, porque quem fez essa, eu tenho certeza, foi a Viviane. Então, não vou responder. Você vai pular. Eu acho que foi. Bom, a gente ainda não tem experiência com essa fase. Ai. Diz que a maternidade vai ficando mais difícil, né? Você vai passando de fase e o chefão lá é maior, né? Mas eu acho que é o que você falou, começando dando o exemplo. Então, às vezes, o pai ou a mãe fala assim, não, mas é o trabalho. Para você, o seu trabalho é muito importante. Para o seu adolescente, conversar com um amigo tem a mesma importância que o seu trabalho. Então, se você está dizendo para ele que você pode atender o trabalho, você está dizendo a ele que ele pode responder o amigo, né? Então, começando dando o exemplo. A gente tem uma dificuldade muito grande de tirar as telas na nossa casa, né? A gente tem uma criança com deficiência e tem sido um desafio a gente diminuir as telas, assim, porque é muito mais fácil. Eu preciso lavar a pia. Ela tem que ficar no celular, porque senão ela vai aprontar. Então, a gente tem tentado estratégias para diminuir a tela, para dar outra distrações que não a tela, porque a gente sabe o quão mal faz. Mas é impossível hoje a gente viver sem a tela, é impossível a gente viver sem o celular, né? E proibir talvez não seja o ideal. Mas buscar algo que vocês gostam de fazer juntos, né? Então, assim, hoje existem jogos, né, para famílias com adolescentes, de perguntas e respostas. E eu acho que é até legal, porque o adolescente é muito mais fechado, né? E a gente tem um filho muito fechado também. Eu falo com ele, como é que foi na escola hoje? Foi bem. Aí depois eu vou saber assim, que foi até parar na sala da coordenadora, mas foi tudo bem. Então, a gente, às vezes, usa algumas estratégias de jogos. Olha, você, fala uma coisa que foi legal no seu dia hoje. Fala uma coisa que não foi legal no seu dia. Fala uma coisa hoje que você foi generoso. Fala hoje um momento em que você não foi tratado tão bem. E aí a gente vai tendo estratégias para ter essas conversas à mesa e diminuir a tela. Outra coisa que a gente faz muito também, a gente não deixa o celular, mas a gente põe uma música. Então, às vezes, é uma estratégia ali. Vamos escutar uma música hoje? Você escolhe, né? E quando a gente fala da refeição, às vezes não é só o almoço. Pode ser um cinema. Vamos assistir um filme juntos hoje? Qual filme que a gente pode assistir? Depois a gente conversa sobre o filme. Vamos fazer uma pipoca? Esses momentos de estar juntos, a gente tem perdido, né, de um modo geral. Não precisa ser o almoço, não precisa ser o jantar. Né? Pode ser estar juntos mesmo, né? É ter estratégias para estar juntos. Então, eu acho que a gente já respondeu a pergunta também que foi feita aqui, de quais estratégias vocês recomendariam para a gente tornar as refeições mais intencionais, espirituais, principalmente com crianças e adolescentes. Acho que foi muito bem respondida. Vamos para a próxima, então. Como podemos discernir a presença de Deus nos momentos mais difíceis das nossas famílias? Aí a gente olha para o pastor, né? Nessa hora. Pega o sênior aqui, ó, eu sou júnior. Obrigado pelo sênior. Eu estou te tratando com tanto carinho aqui na igreja. Não, mas é sênior de caminhada, não de idade. A gente tem a mesma idade. Eu acho que isso é tão pessoal, sabe por quê? Porque eu tenho, assim, pessoal, tá? Pessoal porque é meu mesmo. Eu tenho a sensação de que eu consigo identificar a presença de Deus ainda mais
exatamente nos momentos difíceis. Mais até do que nos momentos tranquilos. Sabe por quê? No momento tranquilo a gente vai, bota no automático e toca o barco, e é como se Deus nem existisse. Mas quando vem um problema é que eu acho que aí de fato sim a gente fala assim, opa, eu tenho que colocar Deus, ou Deus está nesse negócio, sabe? Então, como discernir é compreender que Deus é Deus em todo tempo. Eu gosto muito da última frase lá de Mateus 28, o último verso, quando Jesus fala assim, né, é o id dele, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho, blá, 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 blá. A última frase é, e eis que estarei convosco todos os dias. Eu tenho uma versão que é minha, tá? É a minha tradução, que eu acho que é melhor, inclusive, que a que esse pessoal faz aí. Eis que estarei convosco todos os dias, até quando esse negócio todo acabar. Ele vai estar com a gente o tempo inteiro, até quando tudo acabar. Então, assim, é compreender que Ele vai estar com a gente no tempo bom, no tempo mau, no tempo de tristeza, no tempo de alegria, nas vacas magras, nas vacas gordas. Deus é Deus, esse é o nome dele, eu sou. Ele é, e Ele vai estar com a gente o tempo todo. Então, assim, por isso que eu acho que é muito pessoal. A minha experiência, da minha relação com Deus Deus torna-se ainda mais presente nos tempos difíceis, mais até do que nos tempos bons. E a gente tem, eu acho, a compreensão errada, né, pastor, de que pelo fato da gente estar na igreja, nada de ruim vai acontecer com a nossa família. E Jesus não falou isso em momento nenhum, né? Então, os momentos ruins, irmãos, eles vão chegar. Os momentos difíceis, eles vão chegar, né? E eu sou a pessoa ansiosa da casa, então eu costumo sofrer mais, né? O G, ele é muito confiante assim em Deus. Eu aprendo muito com a fé dele, a confiança dele. Mas a gente vive momentos difíceis. Então, assim, a gente tem a nossa luta com a nossa filha, né, com a deficiência, que foi algo assim super surpresa nas nossas vidas. E aí, com a deficiência, vem outras questões, outras doenças, né, assim, uma cardiopatia, uma cirurgia no coração. E também as questões da vida, o desemprego, né? Recentemente a gente passou por desemprego e essas coisas acontecem. Então, não é porque a gente está aqui, não é porque a gente está à frente, não é porque a gente é bonzinho, né, que tudo vai dar certo. Em momento nenhum, Deus falou isso conosco, né? Pelo contrário, Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Então, o dia mau, ele vem na nossa casa. E quanto mais certeza de que Deus está conosco, mesmo no dia mau a gente tiver, mais fácil a gente vai passar por isso, né? Mais fácil a gente vai enfrentar essas situações. E a gente precisa ensinar os nossos filhos isso, né? A gente precisa ensinar que, às vezes, a gente vai ter abundância na mesa, mas, às vezes, a gente vai ter a falta, e, mesmo na falta, a gente vai glorificar a Deus. O resumo de Eclesiastes, se a gente pudesse criar um resumo de Eclesiastes, seria: coisas ruins acontecem com pessoas boas, e coisas boas acontecem com pessoas ruins. E Deus continua sendo Deus. Essa pergunta vai para os pais que estão entre nós. Devido aos compromissos diários, como um pai pode ser mais próximo da sua família? E, assim, a gente sabe, né, que os homens são chamados a lideranças, a nutrir, né, a sua família, a buscar a provisão e tudo. Então, como que um homem equilibra esse chamado, mas, ao mesmo tempo, estar lá e se fazer presente na família? Agora é pastor Pedro e pastor Geraldo. As difíceis estão sendo para mim, não, mas tudo bem. Mas, assim, mas quando eu penso em questão de proximidade, é evidente que a gente precisa entender que isso exige, de fato, tempo. Existe um mito, para mim eu considero um mito, né? Que é a ideia do tempo de qualidade. Que é o seguinte, as pessoas falam assim, eu não tenho tempo com meu filho, muito tempo, mas eu tenho tempo de qualidade. Eu tenho 5 minutos com ele, mas é tempo de qualidade. Não é? Aí, isso a gente justifica a nossa ausência. Não é? Então, você passa o dia todo sem contato com seu filho, quiçá, às vezes, até uma semana inteira, assim, naquela correria, mas toda noite você chega lá e ora com ele, pronto, tive tempo de qualidade. Eu não entendo isso aos olhos das Escrituras. Isso é estranho ao ensino, tanto veterotestamentário, como também neotestamentário, né? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, eram os homens que cuidavam da casa. Eram os homens que eram
responsáveis por disciplinar os seus filhos, por ensiná-los a Torá, a lei de Deus. Era o homem que era dada a ordem de estar presente na vida da família, né? Então, isso demanda que você, de fato, tire não apenas tempo de qualidade, mas de quantidade também. De estar presente na vida do seu filho. Não é? De ter paciência para ouvi-lo. Não é? É por isso que eu acho que essa questão da tecnologia, ela, de fato, é uma grande barreira, porque, como foi falado aqui bem pela Fernanda, às vezes o nosso filho quer conversar conosco, mas a gente conversa com o filho olhando para o celular. Né? Peraí, só vou responder um zap. Peraí, só vou, né? Então, absolutamente, o menino tem que entender que ele tem uma prioridade. Né? Essa ideia da mesa, o que eu aprendi aqui com vocês, é que tem uma palavra aí, que acho que está quando a gente pensa na mesa, é a ideia da prioridade. O que é, de fato, a minha prioridade? Né? Quais são as minhas maiores riquezas? Jesus falou, onde tiver o seu tesouro, estará o seu coração. Né? Então, se o seu tesouro, pensando em termos de família, de fato a sua esposa, o seu filho, então você vai, de fato, dedicar tempo a ele. Aquilo que você ama, você dedica tempo. Né? Então, eu acho que é isso, Nayara. A presença é uma decisão. E que implica renúncia. Né? Às vezes você deixa até de ter uma carreira de sucesso, entre aspas, ou não ser tão reconhecido lá fora, para ser reconhecido dentro de casa. Né? Como pai, como mãe, eu acho que é isso. E agora a gente vai encerrar, então, com uma pergunta que aí eu gostaria que se os três pudessem. Se vocês tivessem que definir o verdadeiro significado de uma mesa rica e próspera, como vocês definiriam? O que é uma mesa rica e próspera? Quem vai começar? Uma mesa rica e próspera é uma mesa que não envolve absolutamente nada relacionado a dinheiro. Absolutamente nada. Se tiver qualquer coisa nessa mesa que diz respeito a dinheiro, a posse, ela já não é mais rica e nem próspera. Não quero dizer que a gente não precisa ter coisas lá compradas com dinheiro, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a prioridade não são as coisas, mas são as pessoas. Para mim, uma mesa próspera e rica é uma mesa onde a gente pode se olhar nos olhos e ter uma comunicação que é mais do que uma comunicação operacional. O que é comunicação operacional? Amanhã tem que levar o Gabriel em tal lugar, amanhã Maria isso, tal, beleza, você faz a comida, você pede a comida, a gente entrega, eu te levo, tal. Isso é comunicação operacional. Mas uma mesa rica e próspera é uma mesa onde eu olho nos olhos da Fernanda e falo, como você está hoje, de verdade? E ela vai se abrir, e a gente vai chorar, ou a gente vai rir. Isso é uma riqueza que não tem preço. Essa pergunta me fez lembrar uma frase do Larry Crabb, que eu já até falei que ela na igreja, que ele diz assim, que mais vale a bênção da presença do que a bênção dos presentes. Né? Por que essa frase ela me toca? Porque a gente vive num mundo assim, onde as pessoas são muito solitárias. Não é? A gente está num fenômeno interessante, onde nós estamos hiperconectados e tão vazios, né? Tem tanta gente fora, mas ninguém dentro da gente. Eu tenho quase 5 mil amigos no Facebook. A gente até... não. Aí você vai falar assim... mas você não tem, né? Porque o termo amigo foi ressignificado da nossa geração, da nossa cultura, porque amigo é seguidor, né? Ou é alguém que você imagina ali, aí você olha para aquilo, você fala, opa, não estou solitário, olha tanto de pessoas que estão aqui me seguindo e tal, né? Mas nós não sabemos que essa artificialidade dos relacionamentos tem nos tornado cada vez mais vazios, né? Então, essa ideia de você, primeiro, ter essa consciência da presença do próprio Deus, é o que o Larry Crabb estava dizendo,
saber que Deus está presente nos momentos bons e maus, não é? Saber que Ele não nos abandona, como você falou, eu estarei convosco todos os dias, não é? Saber que Ele nos lê e nos entende nas nossas fraquezas e nas nossas mais profundas angústias. Então, existe um lugar no nosso coração, para citar o Dostoiévski, que diz assim, que só Deus pode preencher. Então, existe uma solidão no nosso coração que só pode ser exorcizada pela presença de Deus. Nada substitui Deus. Nem a nossa esposa, nem nossos filhos, né? Então, existe essa questão, essa dimensão. Mas também mais vale a bênção da presença do que a bênção dos presentes, no sentido horizontal da coisa também, porque eu não tenho dúvida, foi falado aqui na palestra, eu não tenho dúvida que as nossas memórias mais profundas e mais afetivas, sejam boas e más, elas não estavam relacionadas a coisas, né? Por exemplo, quando você tem algum trauma, alguma dor, ou sente alguma ausência, você, geralmente, essa dor te faz lembrar de um rosto. Não é assim? Não é porque você não teve aquele carro, não é porque você não teve aquele emprego. É sempre um rosto, né? As feridas que nos marcam têm um rosto, têm uma identidade, têm um CPF. E também é verdade que, quando nós temos as memórias afetivas positivas, isso também nos remete a um rosto. Você me fez lembrar o rosto da minha vovó, né? Vocês me fizeram lembrar o rosto da minha mãe, que sempre quando chovia, o telefone lá em casa tocava, porque ela, sempre eu com 50 anos de idade, ela falava assim, você nunca vai crescer para mim, não é? Então, essa ideia da presença, muito mais do que geograficamente, né, assim, tá perto, essa ideia de você saber que a pessoa está dentro de você, que você está dentro dela, que você é importante, né? Eu acho que os nossos filhos, a nossa esposa, o marido, e também a vida em comunidade, a gente pode entender que a família também tem a ver com a igreja, essa família que vai permanecer, né? Ela é fundamental para que a gente tenha esse senso de pertencimento, saber, olha, eu sou importante, né? Não valorado por aquilo que eu produzo, mas porque eu sou eu, né? E ponto. Esse valor desinteressado, né, enche o nosso coração. Quando você não produz nada e mesmo assim você é amado, né? Então, eu acho que a família é o lugar onde esse tipo de solidão também é exorcizada, porque na família você ama a pessoa por aquilo que ela é, né? Por aquilo que ela significa para você, não por aquilo que ela produz. Então, eu acho que é isso, Nayara. Então, agora, para encerrar, Fernanda, qual é o significado de uma mesa rica e próspera para você? Eu acho que foi um pouquinho de tudo isso que foi falado mesmo. E lembrar que a família é o nosso trabalho, né? A gente costuma falar assim que os filhos dão trabalho, né? Mas, na verdade, a nossa família é o nosso trabalho, é a nossa missão, né? Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa, né? Então, o nosso principal trabalho, a nossa principal missão é dentro da nossa casa. E é um desafio, porque dentro da nossa casa a gente é quem a gente é de verdade, né, pastor? Dentro da nossa casa a gente tem os nossos erros, as nossas falhas, né, o nosso cansaço. É aquele dia que você chega cansado em casa e o filho fala assim, mamãe, vamos brincar? Né? E, às vezes, ele brincou o dia inteiro. Eu falei, filha, mas você brincou o dia inteiro. Mas eu não brinquei com você. Né? Então, a gente tem um papel na nossa casa que ninguém pode substituir. E um papel de esposo, um papel de mãe, um papel de pai. E é o nosso principal papel, a gente não pode perder isso de vista, que o lugar onde você é insubstituível é na sua casa. Lá no trabalho, a gente morre, a gente sai, no outro dia tem outro, né? Fazendo, às vezes, até o nosso trabalho melhor. Mas, na nossa casa, a gente não pode ser substituído. Então, a gente não pode esquecer que é a nossa principal missão. Eu costumo falar que Deus coloca o nosso filho no mundo e a gente coloca o nosso filho no céu. Né? Nossa responsabilidade colocar o nosso filho lá na eternidade.
Então, se eu puder agradecer em nome, acho que posso, né? Em nome do pastor Tiago e de todos nós aqui, né, do Ministério de Ensino aqui da Betel, muito obrigado por terem aceitado o convite, pela palestra que foi maravilhosa, por esse momento aqui de respostas, de perguntas. Assim, estamos muito gratos, a igreja toda está muito grata pela presença de vocês. Pastor Pedro, pode encerrar para nós. Muito bem. Eu também quero agradecer ao pastor Geraldo, à Fernanda. Mando um abraço também ao meu amigo pastor Ismael, um companheiro muito, muito querido. Meus irmãos, é isso, né? É o grande desafio que nós temos de viver a nossa vida em família para a glória de Deus. Me permito apenas uma última consideração que eu acho que é importante. Porque, assim, quando a gente fala e a gente pensa em família, geralmente a gente pensa e aborda, assim, o ideal de Deus, né? Como o Sermão da Montanha tem nos ensinado, né? Ali no Sermão da Montanha existem os altos ideais de Deus. Mas nós sabemos que a nossa família ainda não alcançou, talvez jamais alcançará esse ideal. Isso, às vezes, nos frustra um pouco, né? Você pode estar fazendo, assim, uma reflexão sobre a sua casa e pensando, puxa, então será que eu sou um pai fracassado porque o meu filho está indo naquela direção? Será que eu tenho um casamento fracassado porque o meu casamento não está tão dentro dos padrões bíblicos? Quem aqui não tem uma frustração familiar, né? E aqui vai uma palavra para os irmãos que serve para mim assim, também como sempre uma lembrança, não é? Que qual que é o nosso papel, meus irmãos, como cristãos? Nosso papel como cristãos é testemunhar com a nossa vida e também com as palavras, inclusive, né? Eu não gosto dessa frase que é atribuída a São Francisco, né? Eu não gosto dessa frase. Não, acho que não foi ele que falou. Não é possível, né? Mas eu acho que o testemunho ele é com vida e com palavra, né? Então, são as duas mãos aí do ensino, né? O melhor ensino é o exemplo, mas também ele vem acompanhado de palavra. E assim, então a nossa tarefa é de testemunhar a vida de Deus nos diversos ambientes que nós existimos, mas, sobretudo, na nossa família. Essa é a nossa tarefa. Nós temos, então, uma tarefa de testemunho. Essa é a tarefa que Deus nos deu e precisamos cumpri-la. Agora, não nos cabe a tarefa de transformação. De transformação. Quem transforma o nosso marido não somos nós. Não são as esposas. Uma esposa jamais irá transformar o marido. A esposa deve testemunhar do amor de Deus para o seu marido. Mas quem transforma é Cristo. Assim também o marido jamais irá transformar a sua esposa. Pode ser que ela seja coração duro. Quem vai transformar o coração da sua esposa é seu marido. Quem vai transformar o coração dos seus filhos não é você, pai. A sua tarefa é testemunhar e ensinar o caminho que o seu filho deve seguir. Mas a transformação é obra do Espírito. Portanto, faça a sua parte, mas não queira ser Deus. Nós não somos deuses. Deixa que Deus haja na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida do seu irmão. Somente Ele pode transformar. Como nós aprendemos aqui na igreja, eu aprendi com Augusto Nicodemos, que aprendeu com um pastor americano, que eu esqueci o nome agora, mas Augusto Nicodemos me ensinou o seguinte, que a nossa tarefa é levar a palavra de Deus até a mente dos nossos ouvintes, mas da mente ao coração quem faz essa tarefa é o Espírito. É só Deus que transforma, então. Então, que seja uma palavra de consolo para você. Talvez seu filho está longe dos caminhos do Senhor. Ore e faça a sua parte, mas não se sinta culpado. Transformação só é obra do próprio Espírito de Deus. Amém? Então é isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, e vamos agradecer o Senhor por esse momento. Vamos ficar em pé e vamos orar.
orar. Muito bem. Muito bem. Aproveite e ore aí pela sua família. Nós temos aí 5 minutinhos. Aproveite e ore pela sua família. Ore pelo seu casamento. Ore pelos seus filhos. E coloque diante do Senhor a sua casa. Talvez alguma coisa que você também precisa ser transformado. Porque antes de querer que o outro seja transformado, coloque diante do Senhor aquilo que precisa ser mudado no seu coração, para que Ele te faça uma esposa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. O Espírito de Deus está aqui e Ele quer nos transformar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu ensino tão rico nesta manhã. Muito obrigado pela Tua voz que nós ouvimos. Senhor, que o Teu Espírito conduza tudo aquilo que aprendemos às nossas mentes, até o nosso coração, e possa provocar, Senhor, transformação. Senhor, transforma o nosso casamento, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa para o marido, do marido para a esposa. Só Tu podes fazer isso, Senhor. Traz aqueles que estão longe dos Teus caminhos, porque esse é o maior patrimônio que podemos deixar como herança na nossa casa. Ver a nossa casa servindo ao Senhor, assim como Josué falou. Ó Deus, portanto, que toda a nossa casa sirva ao Senhor. Ó Deus, e nos ajude a testemunhar disso, Senhor. Que Tu sejas o único nas nossas vidas, que Tu sejas o centro nas nossas vidas, para que, Senhor, essa luz possa brilhar dentro da nossa casa, para que esse sal possa temperar a boa comida sobre a nossa mesa, Senhor. Para que, ó Deus, o Senhor seja presente em nós, entre nós, de forma ativa, Senhor. Portanto, faça isso para a Tua própria glória. Nós sabemos, Deus, que famílias fortes produzem igrejas saudáveis. Ó Deus, portanto, faz com que as nossas famílias sejam fortes. Ó Deus, faz com que cada casamento aqui da nossa igreja da Betel sejam matrimônios fortes, Senhor, com fidelidade. Livra-nos, ó Deus, da infidelidade. Livra-nos, Senhor, das tentações. Ó Deus, no nome de Jesus, para que o marido honre e seja fiel à sua esposa, para que a esposa honre e seja fiel ao seu marido, Senhor. Em nome de Jesus, que nós saibamos cuidar bem dos nossos filhos. Ó Deus, no nome de Jesus, tenhamos a palavra temperada, que nós não irritemos os nossos filhos, mas que possamos criá-los na disciplina, Senhor. Nos ajude a dizer não para os nossos filhos no momento certo. Nos ajude a dizer sim para os nossos filhos no momento certo. Nos dê essa graça, essa sabedoria, Senhor. Faça isso em nós, opera isso em nós. Precisamos aprender urgentemente a agir como o Senhor age, a olhar com os Teus olhos, Senhor. Faça isso, Pai. Mas, sobretudo, que haja perdão nos nossos lares, eu te peço. Ó Deus, que a esposa perdoe o marido, que o marido perdoe a esposa, Senhor. Que os pais perdoem seus filhos, que os filhos não guardem mágoa no coração acerca dos seus pais. Ó Deus, no nome de Jesus, que haja cura, que haja transformação por meio do perdão nas nossas casas. Faça isso para a sua própria glória, Senhor. Assim nós oramos. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito, a bendita Trindade, esteja presente na nossa casa, na nossa igreja, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Logo mais à noite, nós continuamos com a nossa série de mensagens, Igreja Insustentável. Nós estamos estudando a Igreja do Apocalipse. Irmãos, e hoje nós temos uma palavra muito especial. Deus falou muito ao meu coração nessa igreja de hoje, que é a Igreja de Sardes. Então, venha mais à noite, certamente Deus vai falar com você também poderosamente. Até lá, Deus abençoe. Não vai embora sem dar aí uns 90 abraços, tomar um cafezinho e cumprimentar o casal que nos falou também.